Olá pessoal, o nosso bate-papo hoje é com a Sônia Santiago. Ela é psicóloga aqui em Itaúna e vai nos falar um pouco sobre a psicologia em crianças. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, Valério? Bom dia, prazer estar aqui com você também. Prazer todo meu. Me fala, Sônia, um pouco da sua formação. Eu sou psicóloga já há bastante tempo, né? Eu formei em 1980, no UFMG, e fui me dedicando profissionalmente ao trabalho com crianças e adolescentes. E, em termos das crianças, numa idade cada vez mais precoce. Hoje eu me dedico muito ao atendimento de bebês, crianças com menos de 3 anos de idade. E como que uma mãe percebe que uma criança de 3 meses precisa de um atendimento psicológico? Olha, uma mãe suficientemente boa, ela está atenta aos sinais do seu bebê. Então, o que se espera? Que o bebê mama, durma, tenha contato, chore, se aconchegue no colo. Então, a sintomatologia do bebê, ela vai passar muito por esses aspectos. Entendi. Se ele é um bebê difícil de acalentar, muito irritado, se chora muito ou se chora quase nada, se mama bem, se adoece com frequência. Então, esse trabalho, depende muito também da pediatria, que escuta essa mamãe falar como que está esse bebê. Entendi. Então, o primeiro contato da mãe é com o pediatra, que vai ajudando a mamãe a interpretar esse bebê. Entendi. A partir dessas questões, se vê que não evolui, então nós temos a ajuda do psicólogo, que vai ajudar essas relações do pai e da mamãe, não só da mamãe, Entendi. com seu bebê, de qualquer idade. Entendi. De qualquer idade. Aqui em Itaúna tem muito diagnóstico de autista, Sônia? Nós temos hoje um boom no mundo de diagnóstico de autismo. Da mesma maneira que há um tempo atrás foram os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. O que é isso? É um transtorno do desenvolvimento em que você tem a sintomatologia principal de hiperatividade, aquela criança extremamente agitada, o sintoma de impulsividade, que, vamos dizer assim, não pensa para fazer as coisas, e o de atenção, que é um quadro que tem uma interferência muito grande, tanto no comportamento social quanto escolar, aprendizagem. Entendi. Nos últimos anos, o diagnóstico de autismo aumentou o número de diagnóstico, pelas facilidades de diagnóstico, pelos instrumentos que hoje temos disponíveis para fazer um diagnóstico de autismo, porque sem dúvida nenhuma que sabemos é que quanto mais cedo a gente faz uma intervenção, mais favorável vai ser o desenvolvimento dessa criança. Por isso que utilizamos, até na rede pública, instrumentos para avaliação de risco de autismo. Uma coisa é o autismo, outra coisa são os bebês, as crianças com risco de constituição de autismo. Porque de uma maneira simplificada, Valéria, nós não nascemos pessoas, nós nos construímos. O bebê, ele já tem uma história em termos assim da expectativa dele dos pais, e durante a vida dele vai se construindo. E essa constituição, elas pode se processar de uma forma que mais propensa à saúde mental ou não. Por isso a importância das intervenções precoces. Olha, muito interessante, Sônia. Não imaginava que fosse tão interessante. E num adolescente, Sônia, quando que uma mãe percebe que tem que procurar uma ajuda de psicólogo? Olha, as queixas mais importantes que chegam ao consultório em relação ao adolescente é da relação dele familiar, de como se processa essa relação, as questões escolares, né, de como que esse adolescente vive o desempenho escolar dele, as escolhas de carreira, porque o adolescente ele vive uma fase da vida que é normal, ela é cheia de conflitos importantes, porque da solução deles depende uma constituição de um adulto saudável. Então, as questões mais importantes da adolescência hoje é realmente o viver com o outro na sociedade. Então, nós temos
um índice grande de estar na escola, mas não ser um estudante, ser um bom frequentador de escola, Entendi. mas não é um estudante. Entendi. Há o risco altíssimo de drogas, tanto as ilícitas quanto as ilícitas, as lícitas socialmente, assim, o beber muito. Entendi. Não é? Nós temos um índice muito grande de uso e abuso de bebidas na adolescência. As questões familiares são muito sérias e é um momento da vida que é muito fácil se perder. Entendi. É muito fácil. Entendi. Ô, Sônia, dá um conselho aí para as mães que estão nos assistindo. O que você pensa? Bom, eu acho muito interessante falar disso porque psicólogo é visto como alguém que dá conselhos, né? E de verdade não é alguém que dá conselhos, mas é alguém que procura levar as pessoas a prestar atenção na maneira como que vivem. E Bacana. se eu posso hoje falar uma coisa que fique registrada, é que as famílias cuidem bem dos seus filhos. Porque, e desde sempre, e quando eu falo cuidar bem, não é enchê-los de presentes e de armários de roupas e últimos brinquedos e últimos jogos, é se dedicar a ele. Entendi. É estar pronto a ouvi-lo, a acompanhá-lo, a estar com ele, a ter tempo para ele, porque é um tempo certo que a gente pode fazer algumas coisas na vida. Entendi. Depois é muito mais difícil. Então esteja atento, faça parte da vida dele, preste atenção nos sinais que ele te dá, se ele está bem ou não. Cuide, porque realmente a criança é o pai do homem. Ô, Sônia, do seu ponto de vista, qual que é a diferença da educação antiga para de hoje? Bom, Valéria, responder uma questão tão ampla com poucas palavras pode ser um pouco comprometedor e pode levar a alguns equívocos, mas eu vou tentar ser bem objetivo. O novo, o que tem de novo, não é só um modelo de educação, é um modo de viver. Entendi. Então nós temos famílias que se configuram de um modo completamente diferente, vamos dizer, da minha geração, há 50, 60 anos atrás. Então esse modelo de 50 anos atrás, ele já não se adequa a uma organização familiar que hoje nós estamos. Famílias monoparentais, quer dizer, as famílias que os filhos moram com o pai ou com a mãe. E se antes, todo o processo de separação, os filhos ficavam só com a mamãe, hoje não, eles ficam com o pai, temos a guarda compartilhada. Temos as famílias hoje que temos casais homossexuais. Nós temos a gravidez de adolescente com a adolescente permanecendo em casa e nessa questão geracional de estar na mesma situação em que ela é mãe e filha. Então, nesses novos modelos familiares, autoridade é importante, limite é importante, convivência é importante, lugar de pai e mãe é diferente de lugar de filho. E hoje esses lugares se bagunçaram, vamos assim dizer, não é? Os pais têm muito medo das atitudes que tomam de serem favoráveis ou não a uma boa saúde mental dos filhos. Entendi. E foram se tornando excessivamente permissivos em relação aos filhos. E se nós tínhamos antes ditadura de pais, nós temos hoje famílias em que os filhos são os ditadores, os controladores. Mas temos também, eu acho que tem muita coisa saudável nas nossas relações atuais, mas há muita compensação. A saída da mulher para ficar muito tempo fora de casa deixou essas famílias um pouco órfãs, vamos assim dizer. E isso é uma situação inevitável. Eu acho que eu vivo isso. Pela condição da mulher, não é? Eu acho que quase toda mulher vive esse conflito entre estar em casa e estar fora de casa. Eu vejo que essa nova geração de casais, o pai é muito mais atuante, ele faz um apoio bem feito a dia nos primeiros meses de vida, mas depois ele acha o lugar dele com muito mais facilidade. Então a educação hoje, ela passa por um modelo em que essa integração de pai e mãe com esse filho tem que ser muito grande. E a autoridade é muito questionável, mas a autoridade saudável é a autoridade natural.
Entendi. E ela faz falta. E hoje as pessoas têm muita dificuldade disso. Então as crianças que têm dificuldade com autoridade no seu meio familiar, têm dificuldade com autoridade na escola, têm dificuldade com autoridade fora de casa e acham que isso é autoritarismo. Entendi. São não só conceitos, mas são práticas de vida completamente diferentes. Entendi. Mas outro dia aconteceu um caso, ontem eu estava lembrando com meu marido, que o Rafael era pequeno. Eles têm tanta informação também que pega a gente de surpresa. Eu não sei se eu tinha xingado, chamado a atenção, ele falando, vou chamar a polícia para você. Tá muito... Eles têm muita informação também, né, Sônia? A informação é uma coisa muito boa, né? Muito rica. Mas o filtrar essas informações. Já vivenciei situações em que o adolescente ele ameaça os pais com conselho tutelar, com fazer uma queixa sobre eles, uma coisa que era praticamente natural de criança chegar na casa da vovó e se queixar dos pais para a vovó, porque sabe que esses pais são pais também e que vai fazer sua correção. Mas eu falo da intimidação. Sabe, da intimidação que hoje esse adolescente principalmente faz em relação aos pais. Né? Como se os pais fossem promovedores de um constante estado de bem-estar. De tudo que quer. Nós na vida podemos querer todas as coisas. Querer não é problema. A questão principal é saber o que eu posso, quando posso, se posso. E a criança que fica com dificuldades em relação a isso, ela não faz esse discernimento. Ela quer tudo. Uma demanda muito grande. E os pais querendo aceitar essa demanda. Então nós temos crianças com baixo índice, e jovens, e adultos também, com uma aceitação e um nível de frustração muito baixo. Quando tem um não. Não aceita-se o não. E o não é tão natural na vida. Não é não para tudo, como não é sim para tudo. Tem uma medida certa. E a educação é achar essas medidas certas de lidar com aquilo que é sim e aquilo que é não. Sônia, adorei. Achei assim, fantástico tudo que você falou. Obrigada. Fiquei muito feliz de ter participado. Muito obrigada. Eu gostei muito de saber um pouco mais da psicologia em nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Nós voltamos daqui a pouco com mais programa Bons Momentos após nosso apoio cultural.